Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Vou estar lendo alguns textos. Eu achei interessante esse tema que ele passou. Eu comecei a ler, eu falei, não, está falando comigo primeiro. Me fez lembrar de algumas situações. Eu falei assim, olha, né, tem como título Uma Fábrica de Sonhos e Ilusões. A situação está complicada aí fora, né? E aí eu comecei a ler, eu falei assim, eu vou falar um pouquinho disso também. Por quê? Nós vamos falar de sonhos e ilusões. Vou começar lá em Provérbios 16:3, que diz assim: confia ao Senhor tudo o que você faz e os teus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Vou abrir Provérbios. Depois tem alguns outros textos. Irmãos, eu não sei se vocês estão assim. Os irmãos podem se assentar. Mas parece que nós, eu digo nós porque eu vi outros ministérios, irmãos falando a mesma coisa, que essa semana parece que está sendo uma semana de tanta luta, tanta batalha espiritual, que nós estamos sentindo tão sobrecarregados, né? Na segunda-feira, no dia 31, parece que nós tínhamos levado uma surra. Eu falei, não, isso é espiritual. E a nossa batalha continuamos orando, continuamos, né? Porque, como eu vou esmiuçar aqui um pouquinho, né? Deus, Ele é provedor, Ele é saber de tudo aquilo que nós vamos viver e estamos vivendo, né? Todo ser humano, engraçado que na hora que o Aderson falou o tema, falou assim, você vai falar sobre sonhos, né? Na hora que eu vi lá o título, a gente fala de sonho, a primeira pessoa que vem à mente é José. Aí eu comecei, falei, não, mas eu não vou falar de José. Falei, deixa Deus fluir, né? Porque o que vem na nossa mente não é o que está na mente do Senhor, né? Mas eu vou citar aqui um pouquinho de José também, como exemplo de um grande sonhador. Ele confiou no Senhor, aqui como está, né, em Provérbios. Nós, como ser humano, nós temos os nossos sonhos. E eu comecei a lembrar de alguma situação que eu mesmo passei. Eu falei assim, hoje talvez a pregação não vai ser, né, vai ser de alguns momentos que eu vou lembrar e falar da minha própria vida, como exemplo para vocês. O que é sonhar, né? Ter sonhos. Como a maioria sabe, eu casei cedo, tive os filhos cedo e nunca me preocupei em ter bens materiais. E a gente sonha, né? A gente sonha em comprar uma casa, comprar um carro, mas isso foi ficando em segundo plano devido, né, às situações, as crianças crescendo, a gente acaba tendo outras prioridades. Mas nós temos sonhos. Só que eu costumo até dizer isso, às vezes, quando eu vou falar do dízimo e oferta, que às vezes nós sonhamos e almejamos coisas grandes. A gente escuta muitos pregadores citar, se Deus te dá uma casa na praia, se você estaria aqui no culto hoje ou se você estaria na casa da praia, que o Senhor sabe exatamente o que te dá, para não te tirar, né, da presença dEle. E aí a gente às vezes até fica, né, será que eu estou firme? Porque às vezes eu estou pedindo algo para Deus e não vem, né, e será que não é porque, né, Deus sabe aonde nós podemos tropeçar, né?
nós temos que, sim, buscar os nossos sonhos. Existem escolhas que nós fazemos, como eu acabei de dizer, que determinam a nossa vida futura, né? As nossas escolhas podem ser irreversíveis, como um filho, né? Hoje, eu me considero ainda novo, os meninos já estão grandes, e poderia ser o contrário, né? Eu poderia estar aí com crianças pequenas, bebezinhos, né? Mas eu inverti isso. Mas teve uma consequência. Foi plano de Deus na minha vida? Eu creio que sim. A Bíblia nos ensina que para sermos bem-sucedidos, temos que confiar no Senhor. Como disse agora, Provérbios 16:3, confie no Senhor, tudo que você faz, e os planos serão bem-sucedidos. Lá no 9 diz o quê? É da natureza humana fazer planos, mas o Senhor quem dirige nossos passos. No Provérbios 19:21 diz assim: e da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Olha que interessante, né? Então não adianta a gente espernear, vamos dizer assim, porque às vezes a gente quer alguma coisa de qualquer maneira, né? Nós colocamos aquilo como plano, não, eu almejo, eu quero isso, eu sonho com isso, mas não é de Deus. Mas a vontade do Senhor prevalecerá. A mídia, por isso que eu falei que eu ia falar um pouquinho de acabar entrando aí no assunto que está bem, falando que é a mídia. Ela nos faz ter sonhos que talvez não é aquilo que o Senhor quer para nós. Um carro importado, né? Uma casa maior, algo material, uma joia, e isso é o quê? É a mídia que nos direciona nesse sentido. Por que eu falo isso? Porque às vezes aquela simples casa que você tem lá todo mês a condição de pagar o seu aluguel, deitar a sua cabeça no travesseiro, ter as suas contas em dia, paga, é um sonho. Para muita gente é um sonho. Quantas pessoas gostariam de ter a tranquilidade de ter uma casa de aluguel para morar e não tem? É difícil, você fala, não, mas eu quero conquistar aquilo que é meu, eu quero conquistar aquilo, eu quero deixar para os meus, né, como herança para os meus filhos. Vai aqui uma dica que eu aprendi com um senhor que eu não sei nem o nome dele. Eu entrei uma vez numa livraria evangélica, na época era uma locadora evangélica, ele vendia livros e alugava DVDs evangélicos, e aí a gente começou a conversar ali, ele falou, olha, eu tenho 2 filhos, minha filha já casou, meu filho também está se casando, e o que eu tenho para deixar para eles? Financeiramente nada, mas o que eu estou deixando é educação. Eu os eduquei da melhor maneira que eu pude, eu tentei pagar escola, tentei pagar faculdade, o que eu pude fazer, eu fiz, eles estão encaminhados. Não deixo nada de bem material para eles, mas eu deixo eles com a vida encaminhada, e o que é melhor, acima de tudo, eu deixo Deus. Aqui assim, e aí me veio, né, justamente essa menção, quando Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel foi tirado do meio do povo, levado com o povo cativo, ficou lá anos e anos. Eles não tinham bens material,
eles só tinham a palavra de Deus guardada no coração. E isso me fez pensar justamente nisso. Eu falei assim, o que eu tenho que deixar para meus filhos é isso, eu tenho que ensinar isso. Hoje eu até falo, né? Vocês já conhecem o caminho, então se vocês se desviarem dele, não é mais problema meu, porque o caminho certo eu ensinei. Voltando aos sonhos, a mídia faz com que pareça que tudo é um passe de mágica, né? Você vê na TV, conquistar as coisas é muito fácil. Deus pode fazer-nos conquistar, pode sim nos dar casa, dinheiro, né? A gente sabe que a palavra de Deus diz que nós só não podemos estar com o coração voltados para Ele. Mas nós vemos tantas pessoas, né, bem financeiramente, que aparecem na própria mídia aí, que são pessoas abençoadas por Deus, né? Então, o ter dinheiro, ter bens, ter carros, casas, não é pecado. O pecado é onde está o seu coração. Que vocês possam entender isso nessa noite. Que Deus, Ele sonha sim, Ele tem algo preparado para você, mas talvez não é aquilo que você quer. Né? A gente às vezes, eu lembro quando eu era criança, de um carrinho, que ele, na época era top, você ele era de flexão, você jogava, ele batia na parede, ele amassava todo, aí você ia lá e puxava ele esticava. Eu pedi pro meu pai, eu quero um dele, quero um dele. Chegou no Natal, ganhei o carrinho. Mas eu fui tão assim, né? Eu vou dizer que eu acho que esse carrinho existe ainda. Deve ter mais de 30 anos. Mas só a carcassinha dele. Por quê? Algumas vezes que eu já brinquei com ele, ele quebrou. Ele era de borracha, a borracha rasgou. Eu fiquei decepcionado. Porque era algo que eu almejava, todo mundo tinha, todo mundo queria. Eu ganhei e durou pouco. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou passar até agora para um carro maior. O Aderson chegou a conhecer. A gente apelidou ele de carro bomba. Logo que eu tirei a carta, apareceu aí um carro para mim comprar. Eu falei que dessa marca eu não quero mais nem de graça. Se você me der, eu vou vender no dia seguinte. Eu não quero nem entrar nele. Mas o que acontece? Olha só. Para você ver a questão do que Deus fala, do que é um sonho de Deus. O Senhor sempre falou, olha, várias pessoas profetizou, você vai ter um carro, Deus vai te dar um carro. E isso não foi agora há 2 anos atrás, foi há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Só que eu não tirei carta. Até que um profeta, uma irmã lá da Assembleia, ele falou assim, ó, Deus está falando que Ele vai te dar um carro, Ele vai te abençoar. Mas você já fez a sua parte? Porque eu estou falando que eu vou te abençoar, mas você já fez a sua parte? Aí eu parei para pensar e falei, realmente não, porque eu não tirei carta. E eu vou dizer que eu ainda fui cara de pau, porque eu ainda fiquei mais uns 5, 6 anos para começar a tirar a carta. E aí eu tirei a carta, falei, agora vamos ao carro. E aí veio uma outra irmã, para você ver, veio uma outra irmã, falou assim, olha, Deus me mostrou um carro que Ele vai te dar, vermelho, ela falou desse jeito, um carro vermelho, 4 portas, que é para você fazer a obra. Irmão, eu falei, amém, passou, eu não estava nem ainda, estava cogitando comprar, ainda falei, vamos ver, né, algum carro vermelho para comprar, e apareceu um carro preto. Fui lá, fiz a dívida, compramos.
Irmãos, eu vou falar o valor. Eu paguei R$5.000 no carro. O carro valia 8, precisava fazer algumas coisinhas, mas não era de Deus. Essas coisinhas, ela foi indo. Arrumei 2.000 ali, arruma mais isso aqui, na hora que eu arrumei mais quase 5.000 ali, aí aconteceu, não, agora você vai gastar mais quase 5. Eu falei assim, mas já está dando o valor, o dobro do valor que o carro vale. E só problema. Primeira vez que eu fui para a igreja com ele, quebrou, no meio da marginal. E aí eu vou dizer que a culpa é de Deus? Não, irmãos, não era o sonho dele, não era a vontade dele, era o meu sonho de ter o carro. Eu vou dizer que quando veio a proposta, eu senti no coração, não é de Deus, mas eu quis, tá fácil, vamos desse jeito. E aí, eu acabei vendendo, dando, porque acho que não chegou a R$2.000. O cara chegou lá na garagem, eu falei, olha, o motor pifou, o carro pegou fogo no mecânico, o mecânico deixou pegar fogo no motor do carro, só a misericórdia do Senhor. Mas por quê? Eu coloquei a mão naquilo que ele queria fazer. Aí, praticamente dei o carro. R$2.000, o rapaz apareceu lá, eu falei, pode levar isso aí, eu não quero, não, tá só ocupando espaço aqui. Resumindo, depois eu falei assim, poxa vida, né? Eu gastei, porque eu não tinha dinheiro para comprar um carro, eu falei, comprei um carro foi quase 5.000, não foi nem 5.000 quando eu comprei, mas eu gastei quase 15.000 para arrumar o carro, entre outras coisas, o gasto que eu tive com ele, perdi. Ainda pensei, poderia ter comprado um carro melhor, se eu tivesse esperado a oportunidade. E aí, irmãos, para resumir um pouquinho, Deus colocou no momento certo, né? Porque eu acho que eu tive que aprender, eu tive que ter essa lição, de que não é o meu sonho, não é aquilo do jeito que a gente quer, né? Que a gente imagina. Quantas vezes a gente ilustra de uma maneira completamente diferente, e quando a gente vai ver, aconteceu de uma maneira muito, muito melhor. E aí, foi engraçado, porque quem vê o meu carro aí fora, fala que cor que ele é? Vinho, né? Só que não, no documento tá vermelho, porque é um tipo de vermelho, ele não é vinho. E eu só fiquei sabendo disso quando eu peguei o documento, mas na hora Deus me fez lembrar daquela irmã lá profetizando. É simples, não tem ar, mas é vermelho, 4 portas. E eu fui lá falar para a irmã, falei, irmã, Deus te usou para falar comigo, e eu fui rebelde, não quis ouvir. Aí eu falei assim, você lembra disso e disso? Ela falou assim, irmão, eu nem lembrava. Eu falei, olha como que Deus faz, porque de repente se ela tivesse lembrada, quando ela era do meu meio, ela podia falar, isso aí não é de Deus não, mas nem isso ela lembrava. Ela falou, olha irmão, eu não lembrava, obrigado por né, lembrar e falar, né, que Deus é na minha vida. Eu falei assim, não, a gente tem que honrar aquelas pessoas que Deus usa, né? Mas foi isso, irmão, para honra e glória do Senhor, o carro está aí. Foi do jeito que eu quis? Não, foi do jeito que Deus quis. Irmão, é difícil, né? Eu não quero citar nomes aqui, mas o dono do carro era da onde eu congregava. Ele virou para mim e falou assim, quanto você quer pagar por ele? Eu falei assim, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho. Não, mas o Senhor... Aí olha para você ver como a pessoa é profeta, porque ela virou e falou assim, olha, quando você comprou aquele preto lá, Deus falou, não é esse, é o seu que vai ser dele. Mas se eu falar isso, ela ainda falou, mas eu não vou falar nada,
Porque se eu falar, pode parecer que eu estou querendo vender o carro para ela. Então, deixa Deus trabalhar. E foi o quê? Quase um ano assim. E ela pôs o carro para vender. Irmãos, o carro tinha 30 mil quilômetros, um carro com 15 anos. Eu falei, isso aqui se você põe um anúncio, na hora vende, qualquer único dono, mulher. Eu falei, falei assim, tinha vendido. Ela não conseguiu vender, ela tinha anunciado, tinha colocado na mídia, nos jornais, não vendeu. Aí virou e falou assim, quanto você vai pagar? Eu falei, olha, eu não tenho dinheiro. Aí eu falei, o Mateus tinha uma moto na época, o Mateus falou assim, se eu conseguir vender a minha moto, a gente dá de entrada no carro, mas a gente tem que ver, porque né, a gente não tem, não está com o nome sujo, mas a gente não tem, né, muito dinheiro, então para fazer um financiamento, o valor do carro ia dobrar, porque o carro valia 14 mil, se eu fosse financiar, ele sairia, mesmo eu dando a entrada, sairia quase 26 mil reais, mais de 10, quase o dobro. Eu falei, amém, se for de Deus, aí eu coloquei na mão de Deus, né, falei, se for para ser de Deus, a pessoa vai aceitar e a gente vai ver como que vai fazer o resto. Irmãos, isso foi no sábado, para domingo. O Mateus vendeu a moto no domingo para um outro rapaz lá da empresa, que já mandou o dinheiro para ele. Quando a gente chegou da igreja no domingo, a moto estava vendida. Ele falou, não, o dinheiro já está na minha conta. Eu falei, então, mas eu ainda nem fechei com o irmão, como que eu vou pagar o restante do carro dele? Né? Fiquei meio... Mas entreguei na mão do Senhor. Aí ele falou assim, irmão, eu tenho metade do valor, mas a outra metade... a gente precisa ver como que vai fazer. Aí ele falou assim, quanto você... Aí ele continua, para você ver como que Deus trabalha. Ele falou assim, mas quanto você pode pagar por mês? Aí eu sentei com os meninos, sentei com a Miriam. Olha, a gente pode pagar 500 reais por mês. Ele falou assim, amém, a gente vai fazer um contratinho. Estou aqui, né? A gente foi no cartório, nem reconheceu firma nem nada. Eu ainda falei, não, se o irmão quiser deixar o carro no seu nome enquanto eu estiver te pagando, porque, né, se der algum... Ele falou, não, Deus está no negócio. Fomos lá, transferimos o carro, né, e eu digo, eu estou contando isso porque eu também vou contar agora o testemunho, né, o final até do meu testemunho, né, para a honra e glória do Senhor. Esse mês eu paguei a última parcela do carro. E assim... Foi contrato de boca, contrato de gaveta, como se diz. Mas foi Deus o negócio. Olha a diferença. Tem gasto? Tem. Foi Deus que deu? Foi. Se uma hora, né, a gente precisar vender, se Deus abençoar com um carro talvez melhor, com mais lugar, né, que a gente sempre fala para carregar o pessoal, né? Mas está aí, foi Deus que deu, foi da maneira dele, mas foi tudo certinho. Foi a mesma coisa no meu processo para tirar a carta. Deus provou, porque o primeiro processo que eu fiz, porque eu falei que eu tirei a carta 2 vezes, eu paguei a carta 2 vezes, eu fiz todo o processo. Aí eu reprovei 2 vezes, paguei para fazer a prova de novo, reprovou, aí não deu tempo de eu fazer novamente a prova. Aí eu perdi o processo. Comecei todo o processo de novo, pagando, foi mais de 5 mil reais, porque, né, 2.500 da primeira vez, quase mais. Eu paguei 2 vezes o processo. Eu falei assim, mas eu vou da maneira correta. Aí foi engraçado que as pessoas ficam, não, agora você paga o quebra aí, 1.000 reais, 1.500 reais. Eu falei, não, eu estou fazendo de novo todo o processo, para que eu vou pagar? Eu falei assim, eu estou fazendo 2 vezes tudo, todas as aulas, todas as provas, não vou pagar. E aí foi engraçado que o meu instrutor,
era pastor. Ele nem me ofereceu. Você vê como Deus é bom. Depois eu conhecia, eu acabei, pegando amizade com ele, sabia onde era a igreja, que era ali perto de casa também, ali na Estrada do Sabão. Mas foi muito engraçado. Porque eu cheguei e falei, engraçado, né? Todos eles oferecem, ele nunca me ofereceu, e a gente nunca tocou em assunto de igreja, né? E numa das últimas aulas, ele, que eu congrego aqui nessa igreja, que ele é pastor lá. Eu falei assim, olha como Deus faz as coisas. Irmãos, eu passei, fiz todo o processo. Eu paguei 2 vezes a carta, foram quase 50 aulas práticas. Mas fiz da maneira correta, certinho. Eu falei, não, eu não vou pagar para fazer algo que eu sei que eu tenho capacidade de fazer. E Deus nos honrou. Mas na hora que eu entreguei na mão dele, da maneira que ele quer, eu já praticamente falei tudo que está aqui. Eu não sou muito bom com papel por causa disso, que eu vou falando, na hora que eu vou procurar aqui, eu já falei foi tudo. Nós temos que procurar a direção de Deus. A TV, como eu disse, ela mascara coisas que são até sujas, né? Ela impõe aquilo como se fosse normal, como se fosse limpo. São coisas difíceis. Eu trabalhei numa empresa que a pessoa virava e falava assim, pessoa do governo, olha, manda para mim aí 3, 4 orçamentos, mas o seu está aprovado. Aí como você fala assim, mas como não? Aí você fica com aquela vozinha assim, não, você está pegando seu imposto de volta, não precisa nada. Falei, não, você tem que ser honestos a todos os momentos. É difícil. Eu falo isso porque eu participei de algumas licitações aí, que eu via honestamente, olha para você ver, a palavra usada é essa, honestamente. As pessoas traziam as licitações, e eu lembro especificamente de uma tomadinha dessa custar R$37. Cada tomada. Numa obra inteira. Eu falei, gente, mas a gente paga R$10 nisso aqui, vocês estão falando que é 37, mas tá honesto, porque todos as licitações, todo mundo mandou aqui, ó, esse foi o valor mais barato. Aí a gente às vezes fala da corrupção que está lá em cima, que está no governo, mas a gente começa aqui embaixo, com pequenas coisinhas. Eu falo que eu não consigo ver alguém numa fila e encostar lá para você furar a fila. Ah não, tudo bem, você conhece a pessoa, você vai lá, cumprimenta, você vai lá para o final da fila. Por quê? Isso faz parte de uma corrupção. Uma vez eu vi uma irmã, senhorinha, vir aqui no púlpito, não aqui, né? Mas numa igreja, fala assim, irmãos, eu estou aqui hoje pedindo perdão para todos, porque hoje eu completei os 65 anos para mim não pagar mais condução, mas já faz uns 5 que eu pego ônibus de graça. Eu falei, agora que ela não precisa mais, ela vem pedir perdão, mas os 5 anos estava tudo bem, a consciência dela estava tranquila. Eu pensei comigo, eu falei, olha, tem algumas coisas que a gente não devia nem falar no púlpito, nós devemos ter vergonha. Que nem quando o irmão vem aqui e fala assim, irmãos, tem uma bênção,
Eu tinha uma dívida lá faz uns 5 anos, não sei o quê, mas agora, graças a Deus, meu nome está limpo. Mas você pagou a dívida? Não. Você saiu lá do Serasa, do SPC, e você vem contar como testemunho. É difícil. São algumas coisas que nós temos que nos policiar. Lá em Mateus 28:20 diz assim: ensinei esses novos discípulos que obedecerem a todas as ordens que lhe dei. E lembre-se disso, estou com vocês até os fins dos tempos. Isso é tudo que o Senhor nos ensinou. Nós temos que continuar passando para frente. Nós temos sonhos, nós temos sonhos que a gente sabe que a gente não vai cumprir, que a gente não vai conseguir, que são aquelas coisas bem além, assim, que são bem além da imaginação, né? De repente, estrear sei lá, pregar num campo de futebol com 50 mil pessoas, louvar para um campo, né? Eu não sei se eu vou chegar nisso, não quero, não é. Eu estou aqui, tranquilo, pregando para 10, 20, sei lá, já preguei um pouquinho mais, mas amém. Nós temos que traçar metas. Da mesma maneira que eu estou aqui pregando, né? Como o Adércio falou da teologia, como falou de estudo, quer dizer, a gente tem que se preparar, nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta eu falar, não, eu quero louvar o Senhor se eu não ensaiar. Não adianta eu falar, não, eu quero aprender a tocar, porque eu vou pegar um instrumento aqui, se eu não tiver aula, eu não vou conseguir. O Senhor derrama dom, né? A gente tem irmãos aí que não sabem nem ler e escrever e pregam a palavra, sabem a palavra muito bem, porque a gente sabe que é dom de Deus. Mas é justamente isso, é a vontade do Senhor. É a mesma coisa que eu falar, não, eu quero viajar né, para outros lugares, eu quero conhecer outros lugares, mas você não almeja. Por quê? Da mesma maneira que o Senhor falou para mim, olha, eu vou te dar o carro. Ele me deu, mas Ele me deu como? Ele não pegou a chave e falou, está aqui, você não precisa pagar nada. Ele me deu condições de estar pagando aquilo. Da mesma maneira às vezes você quer viajar para fora, você quer viajar para um lugar, conhecer, né? Deus vai te dar condições. Vamos pagando pouquinho, vamos fazendo, mas se for da vontade do Senhor, Ele realiza sonhos. Ele faz com que você vá na direção daquilo que você está almejando. O sonho ele pode ser transformado em realidade. Para isso é necessário a gente estabelecer metas e que estão de acordo com a vontade de Deus. Existem duas diferenças entre sonho e meta. São coisas diferentes. Fala, não, eu almejo aquilo. O sonho é algo abstrato, é algo que você fala, eu quero um dia viajar para fora do país. E uma meta é você falar, não, eu vou guardar R$50 todo mês, R$100 todo mês, porque eu vou fazer uma viagem para fora. Isso é meta. Né? Sonho é quando a gente fala, eu quero ir evangelizar lá na Disney. Mas agora você fala, não, eu quero ir passear lá na Disney, eu vou guardar R$100 por mês, daqui 2 anos eu vou. Isso é meta. Deu para entender a diferença entre, olha, não, eu quero, né? Eu quero, que nem eu falei, eu quero trocar de carro. Mas qual é o sonho? É trocar de carro. E a meta? É quanto que eu vou guardar por mês, como que eu vou fazer, como que eu vou programar. Isso é meta.
Nós temos que traçar isso. Eu quero ser bem-sucedido. Você tem a meta de fazer uma faculdade, de estudar, de abrir um negócio. Nós temos que traçar metas. Lá no Salmo 37:4 diz: busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará o desejo do seu coração. Vamos continuar fazendo a obra de Deus. Vamos continuar caminhando, porque o Senhor, quando nós fazemos com alegria, Ele cuida de nós. Ele cuida dos nossos projetos, dos nossos sonhos, das nossas metas. Ele vai fazendo conforme o desejo do coração. Mas nós temos que ter a certeza que é algo de Deus. Como eu disse aqui, né? Às vezes, de vez em quando eu costumo brincar, eu preciso ganhar na loteria. Eu falei, mas para mim ganhar na loteria, o milagre tem que ser duplo, porque eu não jogo. Eu falei assim, Deus tem que fazer alguém jogar, acertar os números, e o papel ainda tem que voar e bater na minha testa aqui, ó, para mim ganhar na loteria. Isso é sonho, isso é, a gente fala da boca para fora. Nós temos que traçar metas, fazer a vontade do Senhor. Não é fácil, como nós vemos aqui, né? O valor do aluguel aqui não é barato. E aí você fala, quem que está sustentando? Somos nós? Não, não somos, é o Senhor. Se não fosse o Senhor, né? Porque se a gente contar aqui, nós dizimamos, nós ofertamos sim, nós fazemos isso com alegria, mas a obra ela é sustentada pelo Senhor. O trâmite que nós passamos aí nesses últimos 2 meses em negociação, e se não fosse Deus realmente estar no projeto, estar ali, que ser um sonho de Deus, continuar a igreja aqui, nós não estaríamos aqui hoje. Nós temos que fazer a vontade do Senhor. Quando a gente faz com alegria, o Senhor, você vai ver o que Deus faz na sua vida. Que nós possamos ser transformados por esse amor. Que nós possamos ter a paz de esperar no Senhor. Porque quantas coisas a gente quer e quer para ontem. E às vezes tem um processo aí, tem algo que precisa ser feito, algo que precisa ser mudado, algo que precisa ser mudado, quebrado, talvez curado, né? Uma pregação, o pastor Leoberto, ele falou algo que eu nunca esqueci, que existe diferença entre cicatriz e a ferida. A ferida você põe a mão lá, ela está aberta, né? Às vezes está ali, mas ainda está cicatrizando. A cicatriz é a marca de algo que aconteceu, mas já sarou. Então às vezes aquela ferida daquela pessoa, daquela mágoa, ela precisa se tornar cicatriz. O que eu quero dizer com isso? Você tem que perdoar, você tem que lembrar. Aquela pessoa me magoou, aquela pessoa me feriu, mas eu já perdoei. Isso é uma cicatriz. Você lembra daquilo, mas não dói mais. Nós temos que ter essa convicção de que Deus ele trabalha em nossas vidas. Nós só precisamos realmente estar seguindo o caminho dele. Como eu disse, eu estava conversando essa semana, eu falei assim, o Senhor ele me leva aos lugares e eu obedeço a voz dele. Poderia estar num lugar com bastante status agora. Eu era secretário de não só de uma igreja, mas de uma, né, zona toda de igrejas, uma regional toda. Eu tinha acesso direto a uma igreja, né, de renome. Mas Deus falou, olha, não é mais aqui o seu lugar. Entrega tudo e vai. É isso que Deus às vezes quer das nossas vidas. Que nós possamos ouvir a voz dele. Fala, Senhor, o que você tem para mim de sonho? O que você tem para mim
que eu possa fazer a minha parte. Aprenda a sonhar também. Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que Deus tem para você. Porque às vezes a gente acaba desistindo. Não, isso não é para mim, né? Eu lembro, o Aderson há quanto tempo atrás começou a fazer um inglês, e até hoje você fica, não, eu tenho que fazer o inglês. Às vezes é difícil, mas, eu quero uma viagem para fora, cadê o inglês? Deus, ele quer a nossa posição, para que Ele possa trabalhar naquilo que nós não podemos. Ele age no impossível. Nós temos que fazer o que é possível, e Ele faz o que é impossível. Né? Que nós possamos, nesta noite, entender que os sonhos de Deus para as nossas vidas, Ele existe, Ele é real. Mas que nós temos que buscar, diante da face dEle, se é aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Amém? Vamos estar orando, pedindo para o Senhor justamente fazer isso. Se nós temos algum sonho esquecido, eu não vou nem chamar de sonho, eu vou chamar de promessa. Quantas e quantas promessas nós temos da parte do Senhor, de que Ele vai restaurar vidas, que Ele vai fazer algo novo na vida da família. O que Deus toca na família é justamente isso. Aquele parente que você pediu lá, continue pedindo. Ele não esqueceu. No momento certo, vai acontecer. Amém? Sou Igreja de Deus.